Olá! No vídeo passado mostrei para vocês como fazer a pasta de relevo e fazer o alto relevo numa peça utilizando renda, tecido, crochê ou alguma outra coisa que tenha espaços recortados para que a gente passe a pasta e faça o alto relevo. Muito bem, eu guardei a pasta que eu preparei, tá aqui num pote, só que como eu comentei na semana passada, eu gosto sempre de peneirar toda vez que eu vou utilizar. Então eu vou peneirar hoje novamente antes de começar a usar, porque isso vai garantir que não fica nem um pedacinho de argila em grão com uma consistência diferente. A pasta, ela tá na consistência ideal, ela tá bem pastosa, bem cremosa, ela não pode estar nem muito dura, nem muito mole. Então, eu já tinha começado a peneirar aqui. Hoje, mais importante ainda do que a semana passada, é ele não ter grãozinhos, porque nós vamos usar bicos de confeitar. E se ele tiver com uns grãozinhos de argila mais dura ou um chamote que passou na primeira peneira e a gente não percebeu, vai entupir, vai dar mais trabalho. Então, aqui eu tenho a minha pasta, eu vou misturar bem. E quando ela estiver bem homogênea, eu vou utilizar um saco de confeiteiro, um bico, suporte de bico com rosca, e aí você tem uma infinidade de biquinhos de confeiteiro. Eu vou fazer com um bem simples, que é esse biquinho de pitanga aqui. Então, você vai pegar o saco e vai cortar a pontinha dele. E vai colocar esse suporte de bico do lado de dentro, que isso vai facilitar bastante a sua vida. Não foi suficiente, vou cortar mais um pouquinho. E o bico que eu escolhi foi o bico de pitanga, então eu vou colocar aqui na frente e eu venho com a rosca. Esse suporte, ele vai me ajudar no seguinte sentido: se eu quero trocar o bico, é só eu puxar aqui. Então, facilita bastante. Muito bem, então o suporte está preparado para receber a argila. Para colocar a argila, vou mostrar para vocês como eu gosto de fazer. Então, eu peguei um filme de PVC desses que a gente usa em cozinha. Coloquei aqui na bancada e eu vou colocar essa pasta no meio, que essa maneira vai facilitar bastante pra gente colocar dentro do saco de confeito. Depois que você colocou assim no meio, você vira uma bala. Aperta uma lateral, a outra lateral. Aí você corta um dos dois biquinhos. E coloca dentro do saco. Por isso não faz meleca nem pastote, porque eu sou a rainha da confusão. E aí, quando você apertar, ele vai sair por aqui. É importante você ter essa sensibilidade na mão para ver a quantidade que você vai apertar. E, claro, o tipo de bico que você escolher vai dar o desenho que você vai fazer. Cada tipo de bico dá um desenho diferente.
Então, vocês viram que eu utilizei os bicos e que eu troquei o bico. E nessa hora que eu troquei, essa pecinha aqui que tem uma tarraxa, ela facilita bastante, porque senão eu ia ter que tirar toda a argila daqui de dentro, trocar o bico que ia estar dentro do plástico, enfim. Isso aqui é bem útil. Eu fiz uma peça com florzinha para combinar com o tipo de peça que vai ser uma boleira. Tá aqui o pé da boleira, né? Ao contrário. Depois eu vou esperar secar e vou dar o acabamento, tomando cuidado para não encostar nas flores. E vocês repararam também que eu tomei o cuidado de ranhurar e colocar um pouquinho da mesma massa da base, para ter certeza que a florzinha vai grudar, porque ela é maior, então pode ser que na hora de secar ela, pelo peso, pelo tamanho, ela descola. Mas assim, ranhurando e colocando a mesma base, a barbotina, ela vai dar certo, então ela vai colar direitinho. Agora, eu também usei esse tipo de bico aqui, porque ele, quando a gente compra a bisnaguinha, vem várias gramaturas, vários diâmetros de bico. E isso é legal porque dá algumas possibilidades também de desenho à mão livre. Por exemplo, esse tipo de desenho aqui, olha, eu fiz com esse bico, que é o que eu vou fazer para vocês agora. Eu torneei uma moringa e eu vou fazer com um tipo de padrão assim um pouquinho mais contemporâneo, que é mais a minha cara, mais a minha praia. E aí eu vou usar somente esse bico aqui, mas a criatividade é o limite para vocês usarem esses bicos de confeito e fazerem inúmeras coisas. Vocês viram que para fazer a garrafinha eu usei as bisnaguinhas. Então eu queria mostrar essa bisnaguinha aqui, ela vende desse jeito. Dentro dela tem várias ponteiras. Cada ponteira tem um diâmetro diferente, tem mais grossa, média, bem fininha. Então eu faço bastante coisa com essas bisnaguinhas assim, faço pintura também, tem bastante coisa que dá para fazer. E você encontra essas bisnaguinhas em loja de suprimento para cerâmica, na plataforma do Sou Cerâmica tem na Arte Brasil, acho que a Casa do Ceramista vende também, a Ceramix também tem bisnaguinha, então é bem legal. Aí eu coloquei a pasta de cerâmica, essa pasta de relevo aqui dentro, e eu usei uma ponteira um pouquinho mais grossa para poder passar. Mas na bisnaguinha a gente tem mais problema de entupimento do que naquele outro bico de confeitar. Por isso a importância de peneirar antes de colocar na bisnaguinha, para ela tirar todo tipo de grãozinho que possa formar, porque acaba formando mesmo depois que a gente deixa lá guardado, pode formar uns carocinhos, umas coisas assim. Eu só vou encaixar aqui para demonstrar uma coisa assim, uma dica bem importante. Quando você estiver fazendo a peça de cerâmica, vou pegar um copinho aqui que eu fiz. Se você colocar a bisnaguinha muito na perpendicular e o bico encostado na peça, ela entope com mais frequência. Então, você deixa a bisnaguinha na diagonal e vai apertando e o bico vai saindo por aqui, a pasta, e ele não entope. Então, ele na diagonal, ele dá para você trabalhar melhor. E aí, eu fiz a mão livre, o desenho da garrafa e do copo. Na verdade, depois que fiz o curso com a Norma Grimber de desenho, que ela fala do ponto, eu não lembro, a criatividade, nem lembro, mas ela dá direto esse curso, assim, de desenho.
que ela ensina uma técnica que você desenha à mão livre e é muito legal, assim, muito bacana. Então, aí eu comecei a fazer esses tipos de desenho, me dei muito bem, porque eu não sou muito do figurativo, né? Aí eu fiz a mão livre, mas se você preferir desenhar, aí você desenha na peça, só tomando muito cuidado que a peça tá crua, né? Desenha com uma ponta seca. Eu gosto mais de usar um palitinho de churrasco ou um palito de dente, qualquer coisa que tenha ponta de madeira, do que uma esteca com ponta de metal, porque eu acho que o metal ele arranha tão profundamente assim que se você errar você não consegue apagar. E bom, é isso. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês as peças que eu fiz no vídeo passado, no alto relevo 1, e nesse vídeo alto relevo 2. Infelizmente eu não consegui queimar a tempo. Porque a gente aqui na região de Vinhedo está enfrentando a revolução dos fornos cerâmicos. A Lu teve problema, eu tive problema. Depois da visita do técnico, do eletricista, várias tentativas, finalmente acho que hoje eu vou conseguir abrir um forno que chegou na temperatura certa. Porque assim, final de ano, tá todo mundo super calmo, super tranquilo, as alunas não querem as peças para dar de presente, ninguém tá correndo, ninguém deixou nada para a última hora, então tem que ter um forno que enguiça para a gente viver com mais emoção, né? No meu caso, eu descobri não foi uma questão do forno, foi um mau contato do fio e o fio partiu e aí deu um curto-circuito, o fio derreteu. Mas até descobrir isso, foram 3 tentativas de queima. Então, assim, a gente tem que viver aquele final de ano assim com emoção, assim, né? Vou mostrar para vocês as peças pintadas. Aqui tá a boleira que eu fiz o alto relevo agora nesse filme. Eu passei um esmalte branco, daí eu misturei o esmalte branco com um pouquinho só de corante e coloquei aqui um pouquinho de corante bem na bordinha, assim, que eu tenho medo dele escorrer. Então, eu coloquei só nas bordas das pétalas e um pouquinho, e também fiz aqui no alto relevo dos arabescos. Aqui o que eu fiz com a renda, eu passei um celadon em cima para ele ficar um verde bem clarinho, mas aonde ele acumula, que é bem delicada essa renda, onde ele acumula ele vai ficar um pouquinho mais escuro. E nesse aqui eu fiz com a bisnaguinha, o final que vai para queima é assim. Eu esmaltei com esmalte transparente acetinado. Mas eu deixei essa sem esmaltar para vocês verem o que eu fiz. Primeiro eu passei terra sigilata na peça inteira, inclusive em cima da textura. Deixei secar bem. E depois, em cima só do alto relevo, eu passei com um filetinho um esmalte azul. E nem tá super bem passado, tá vendo? Que ele fica meio borrado, mas não tem problema. Aí depois eu vou dar um banho com o esmalte transparente. E essa combinação desse esmalte azul, que é um esmalte que ele movimenta um pouquinho, com a terra sigilata, com o meu esmalte transparente, ele vai ficar todo manchado, assim, como se fosse um tie-dye. Ele não fica duro, esse esmalte. Ano que vem, quando eu voltar com os vídeos, eu mostro as peças queimadas para vocês. E eu desejo para todo mundo um bom final de ano. Vou tirar umas férias agora. Em janeiro eu volto com os vídeos, mas eu aviso no Instagram, no YouTube, no Face. E quem tá inscrito no canal vai ser notificado. Então aproveita hoje e aí embaixo tem um sininho. Clica no sininho que aí quando eu voltar você já vai receber notificação. E espero que 2020 seja um ano de muita luz e muita tranquilidade pra gente enfrentar o que ainda nos espera pela frente. Bom 2021!